não somente enseja a conquista das despreocupações e dos problemas que sejam facilmente solucionados. A verdadeira fé, como asseverou Allan Kardec, é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, mas não somente do ponto de vista filosófico, racional, intelectivo, mas sobretudo moral, quando ocorrem as insatisfações e as dificuldades ameaçam o elenco de satisfações do indivíduo. Mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas provações por aquele que a possui. Ninguém se encontra no mundo físico sem experiência dos processos iluminativos que são propiciados tanto pelo sofrimento quanto pelas realizações enobrecedoras. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação, é permitir-se abater, quando convidado à demonstração, da capacidade de resistência. É lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Certamente, nos momentos difíceis, os céus apresentam-se para um Deus. Os caminhos ficam mais difíceis de conquistados. O humor se modifica, porém a irrestrita confiança em Deus permanece como um refrigério interior, uma chama acesa apontando rumo, uma diretriz de segurança para o avanço. Permitir-se depressão, porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento, significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus. Quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. O número, portanto, daqueles que esmorecem ante os acontecimentos desagradáveis e imprevistos, quando sempre deveriam estar na mente esperando-lhes o surgimento, é sempre muito grande e decepcionante, porque constituído de membros da crença acomodada e gratificadora, sem qualquer responsabilidade em relação aos valores profundos do ser. Ninguém se reencarna apenas para desfrutar. Quando se acerca da fé, logo percebe que essa luz interior deve ser dirigida para a noite, quando essa acontecer. Utilizar-se, portanto, do recurso renovador e poderoso de que se constitui é o dever de todos quanto ingressam em qualquer escola religiosa, especialmente na abençoada e lúcida Academia do Espiritismo. A fé é tesouro que se cultiva, sustentada pela oração, que se lhe torna a seiva mantenedora, ensejando-lhe o brilho continuamente. A fé espírita, desse modo, fortalece-se quando posta à prova, ensejando aquele que a possui satisfações inigualáveis, porque centrada na coragem e no bem-fazer. Jesus deu-nos a demonstração dessa fé, que remove montanhas, enfrentando as situações mais graves de que se tem notícia, mantendo-se sempre irretocável, por cujo exemplo demonstrou a sua procedência. Costuma-se dizer que ele é o exemplo máximo e que por isso mesmo nele são naturais as reservas de coragem, de harmonia em todas as situações. Sem dúvida, assim é, no entanto, todos podemos fazer o que ele fez, se tivermos fé, se nos empenharmos em sintonizar com ele e o Pai, a fim de seguirmos fiéis até a conclusão da jornada.
Então diz assim, fragilidade emocional no texto, né? A Joana vem justamente falar que se buscarmos, né? Se a gente buscar o fortalecimento no entendimento de tudo que o Cristo deixou para a gente, numa fé raciocinada, na confiança em Deus, nós encontraremos força para suportar e passar por todas aquelas provas que chegam para a gente, porque nós não estamos no planeta Terra para viver momentos de júbilo e de alegria. Nós viemos aqui para buscar um crescimento e melhoramento espiritual. E nós sabemos e aprendemos dentro da doutrina que a melhor forma de crescermos espiritualmente é através da dor, né? Então, ela diz assim, que é através da dor que a gente vai buscar todo o entendimento que a gente tem, que a gente busca na doutrina, para a gente superar aqueles momentos difíceis. Então, que a gente, eu sempre falo assim, o Oro sempre me diz assim, filha Sandra, eu te dou o direito de chorar, eu só não te dou o direito de permanecer o tempo todo chorando. Eu te dou o direito de você sentar na beira do meio-fio e reclamar. Mas reclame, levante, enxugue as lágrimas e caminhe. Nós somos espíritos imperfeitos, rumo a um melhoramento e um crescimento. Então, eu sou fortalecido que chega um momento que eu não possa cair. Estou falando baseado no que o Oro me diz, tá, gente? Quando eu passei pelo meu canto, pela situação do Silvio e tudo. Ele fala assim, todos nós temos esse direito. De parar, de chorar, é um direito que nós temos. Mas isso não significa que eu tenho que ficar o tempo todo deitada, chorando, me lamuriando. Eu tenho que levantar, enxugar as lágrimas, fazer minha oração e seguir. Então aqui ela fala sobre isso. Que através dos ensinamentos do Cristo, ela até frisa, principalmente, né, na doutrina, buscando a doutrina espírita, nós encontramos o fortalecimento necessário para a gente caminhar. Passar pelo nosso sofrimento, nós vamos ter que passar. Ninguém pode passar pelo meu sofrimento por mim. Mas através da doutrina a gente encontra a força necessária para superar, através da oração, de páginas edificantes, através do passe, através da água medicamentosa. Eu encontro a força necessária para me seguir. E com o passar, conforme eu vou buscando, aquilo vai serenando, vai amenizando, e vai chegar um momento de alegria, um momento de tristeza, e assim eu vou me renovando, e vou me fortalecendo, vou crescendo e evoluindo. Ela vem falar para a gente sobre isso, né? Sobre a fragilidade emocional, que todos nós passamos por isso. De repente a gente está muito bem, eu pego de surpresa com várias situações. Como eu falo, eu descubro que eu estou com câncer, na semana seguinte a gente descobre que o Silvio perdeu os 2 rins. Quer dizer, foram 2 cacetadas numa risada só. Então, quer dizer, você realmente mexe, desestrutura todo mundo. Mas a gente tem que buscar naquilo que nós acreditamos, que a doença vem pra gente. Então é buscar no que nós acreditamos, que a doença é minha, eu fiz por merecer, porque eu busquei, então eu tenho que, através da doutrina, buscar o fortalecimento necessário. Então, é por isso que chama atitudes renovadas. Nós temos que estar buscando a renovação constantemente, né, das nossas atitudes, para que a cada situação que vivenciar, a gente tenha a força necessária para continuar caminhando, para que a gente possa permanecer envolvido, né? Essa sintonia, está buscando sempre, porque realmente eu falo que talvez não sei. Se eu falo talvez que eu não sei, que se eu não tivesse conhecimento na época que eu tive os 2 cânceres, acho que se eu não tivesse conhecimento da doutrina, não sei se eu teria passado por ele só com conhecimento da Igreja Católica. Apesar de ser uma pessoa que frequentava ali, eu era evangelizadora e tudo, mas a doutrina espírita, ela abriu para mim um outro leque de compreensão. Então, quer dizer, que a gente possa estar buscando o entendimento para ajudar a gente a superar todos os momentos difíceis que a gente encontra, né? Que a gente possa buscar sempre a presença do Cristo, dos benfeitores espirituais, para nos auxiliar, nos incluir nessa caminhada que a gente tem nessa terra, que a gente não sabe por quanto tempo, mas que a gente possa estar buscando fazer o melhor para quando a gente sair daqui se encontrar em sintonias, em estágios melhores do que daqueles que nós já saímos e que um dia vamos retornar. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e luzes que foram derramadas sobre a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos, pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui novamente reunidos nessa sexta-feira, onde
onde viemos buscar, Mestre Jesus, através do estudo doutrinário, do passe, da água medicamentosa, da palavra amiga do irmão, o fortalecimento para a nossa caminhada física e espiritual. Que essa vossa luz que nos envolve permaneça sobre nós, sobre o nosso irmão que aqui se encontra, que veio trazer para nós a página dessa noite. Que teus benfeitores espirituais estejam ao teu lado, trazendo toda a serenidade, todo o equilíbrio que ele necessita. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Bom estarmos juntos mais uma vez. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam e nos fortaleçam para o trabalho. Nosso propósito hoje é conversar sobre o tema amadurecimento espiritual. E nós trouxemos algumas referências para conversarmos juntos nessa noite. Primeiro, nós gostaríamos de estabelecer algumas reflexões sobre o tempo de maturação. Porque quando você fala em amadurecimento, você está falando em um processo que envolve a maturação. E é um processo que a gente vai encontrar em todos os aspectos, âmbitos da natureza. Você tem, por exemplo, as frutas, né? Desde o momento em que ela está ali colhida, verde, até chegar ao ponto da maturação. Você tem isso nos animais, desde o seu nascimento até a sua fase adulta, o seu envelhecimento. E até mesmo no homem, esse é um processo que vai acontecer naturalmente. A gente percebe que esse processo ele é uma constante, que pode variar um pouquinho mais ou menos em função, por exemplo, do clima, em função do condicionamento físico, né? Mas, de qualquer modo, a gente vai passar, né, por todos esses estágios aí, porque é da natureza. Porque nós estamos sujeitos ao fator tempo, não é? Mas quando a gente fala em amadurecimento espiritual, porque aqui a gente está falando de quê? De processos que são fisiológicos, né? Biológicos. Isso acontece quer queiramos ou não. Mas quando a gente começa a falar sobre amadurecimento espiritual, isso, né, existe uma constante nesse processo? Não. Ele é igual para todo mundo? Não. Por quê? A gente vai conversar exatamente sobre isso hoje. Por que uns podem amadurecer mais rapidamente do que outros? Porque muita gente ainda permanece imatura espiritualmente, né? E para nos guiar nessas reflexões, nós trouxemos dois textos que foram extraídos das obras básicas. Um de O Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosamente é uma pergunta, né? Porque quando a gente fala em perguntas e respostas, a gente se lembra lá do Livro dos Espíritos. Mas lá no Evangelho tem um estudo intitulado Sede Perfeitos. E ali Kardec coloca um questionamento. Qual é a pergunta? Será então necessário, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Ele está se referindo ao quê? À doutrina espírita. Será que então, para que nós possamos compreender a mensagem espírita, é necessário que o indivíduo seja dotado de uma inteligência fora do comum, excepcional? O que vocês acham? Olha a resposta. Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Há pessoas que são cultas, eventualmente versadas em uma série de questões do conhecimento humano, mas que não conseguem compreender a mensagem espírita. Por quê? Porque a mensagem espírita ela tem um caráter transcendente. Então, o indivíduo que às vezes raciocina estritamente sobre, né, o aspecto material da existência humana, muitas vezes porque, objetivando exclusivamente o atendimento das suas necessidades materiais, ele não tem sensibilidade para alcançar as coisas espirituais. E aí ele vai falar aqui, ó, ao passo que inteligências vulgares. Ele está falando aqui pessoas comuns, como nós aqui. Moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. É muito bacana quando às vezes você vê uma criança, um jovem,
ele, à medida que ele tem acesso aos conceitos, ele vai entendendo aquilo com uma familiaridade, né? Para ele aquilo é muito natural. Né? Muitas vezes quando a gente, isso é muito comum, mesmo na fase adulta, quando a gente chega, né, a ter contato com a mensagem espírita, à medida que a gente vai ouvindo, aquilo vai caindo para nós, como se fosse algo que nós já soubéssemos. Que aquilo parece tão natural para a gente, não é? E isso é o que ele fala aqui. Que para muitas pessoas acontece essa interação. Não é? Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um grau de sensibilidade, lembra que nós falamos? A que se pode chamar maturidade do senso moral. Então, essa maturidade do senso moral, gente, ela não está ligada necessariamente ao nível de inteligência da criatura. Nós vamos falar sobre isso ao longo do estudo. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então nós vamos analisar algumas facetas da personalidade humana. Quem é que nós somos? De que modo esse progresso se opera em nós? E para nos ajudar, nós trouxemos uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a pergunta 780. Vejam só. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Se a gente fizer uma retrospectiva da história do homem na face da Terra, sabe qual a constatação que a gente vai chegar? Que as grandes civilizações, aquelas que demarcaram, né, o ápice da cultura, da inteligência, da tecnologia, ao invés de utilizarem o seu avanço em favor dos demais povos, eles se utilizavam do seu predomínio para subjugar as outras nações, invadindo, escravizando. Não foi assim? Ainda hoje, as nações que detêm a primazia no campo da tecnologia, da economia, não utilizam a sua influência para fazer valer os seus interesses, seja insuflando guerras, seja movimentando esforços no sentido econômico. Não é uma realidade que ainda a gente enxerga no mundo? Então Kardec pergunta por que os povos, as nações, sendo mais instruídas, infelizmente são também as mais pervertidas. Então o que os benfeitores espirituais falam para nós? O progresso completo constitui o objetivo. E aí, olha que interessante, quando ele fala que o progresso completo constitui o objetivo, ele vem mostrar para nós que o nosso progresso ele se opera em ângulos distintos. A criatura ela pode desenvolver algum aspecto de si e outros ficarem na retaguarda. A gente vai falar bastante sobre isso. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. O senso moral aí. Só que o outro texto falava sobre a maturidade do senso moral. Esse aqui fala sobre o desenvolvimento do senso moral. E guardam relação, são o mesmo conceito. Pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, se nós então começarmos a analisar as nossas conquistas, a nossa personalidade, nós vamos começar a entender, existe um desequilíbrio aí nesse processo? Como é que está o nosso desenvolvimento intelectual, cultural? Como é que está o nosso desenvolvimento moral, emocional? E aí então, nós podemos dizer que esse amadurecimento espiritual se opera em 3 frentes distintas. E quem fala isso para nós é Joana de Ângeles. Vejam só. Ela diz que nós vamos trabalhar em nós o amadurecimento afetivo. Vamos trabalhar o amadurecimento mental ou intelectual. E vamos, por fim, trabalhar o amadurecimento moral ou psicológico. É a partir do momento em que a criatura trabalha em si essas 3 frentes que ela vai consolidar em si o homem integral, que é o nome do primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós somos esse todo.
E aí então nós vamos começar falando sobre o amadurecimento afetivo. Né? Vejam só, no livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles diz assim: no amadurecimento afetivo o ser esplende e supera-se. Esplender é o quê? É iluminar-se. Então ele está querendo dizer o quê? Que à medida que nós vamos trabalhando e amadurecendo o campo emocional, o campo afetivo, a criatura vai se iluminando e vai superando-se a cada dia. E aí nós vamos trazer algumas reflexões importantes que nos ajudam a entender. Primeiro, à medida que nós voltamos o olhar para dentro de nós e passamos a devotar maior atenção sobre as nossas necessidades emocionais, prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas reações, a maneira como a gente interage com os outros, a gente vai tomando consciência dos nossos defeitos, dos nossos medos e das nossas limitações. Porque o fato é, gente, que nós ainda nos conhecemos muito pouco. Essa é a grande verdade. Não é? Outro aspecto que é uma consequência natural desse amadurecimento afetivo. Nós vamos criando empatia com os outros. Porque a partir do momento que nós começamos a enxergar que nós temos limitações, e nem por isso nós vamos nos martirizar por conta dos defeitos de que nós ainda somos portadores, nós passamos a compreender melhor o outro que caminha do nosso lado, que também tem as suas dificuldades. Perceberam? E aí, mesmo que os outros sejam diferentes de nós vamos falar ainda sobre uma questão extremamente importante, que é a tolerância. Porque nós aprendemos o que é tolerar? Aceitar as diferenças e limitações dos outros, não é isso? Só que o grande problema, sabe qual é? É que quando a gente fala em exercer a tolerância, eu tenho que tolerar, eu tenho que compreender, mas quase sempre quando a gente pensa dessa forma, a gente se coloca acima do outro. Eu tenho que tolerar o outro porque o outro é chato, porque o outro é isso, porque o outro... E no fundo o que a gente está fazendo? A gente está nós estamos nos colocando num patamar de superioridade em relação ao outro. E o que ele fala para a gente? Que a gente deve realizar esse processo de tolerar e compreender o outro sem julgamento ou desvalorização. Porque o fato do outro ter as limitações dele não implica que a gente não tenha as nossas. E o fato de eu ter que exercer a tolerância em relação ao outro não significa que eu vou fazer isso porque eu sou melhor que o outro, não. É porque eu faço isso porque eu preciso me tornar alguém melhor também. Não é uma concorrência com o outro. Vejam bem, é uma concorrência que nós estabelecemos conosco mesmo. E esse processo de amadurecimento vai favorecer uma comunicação mais assertiva. O que é isso? A gente vai expressar os nossos sentimentos e necessidades de uma maneira mais clara, equilibrada. Ou seja, sem agressão ou manipulação. Sabe por quê? Nós temos, às vezes, dois extremos. Você tem aquela pessoa que ela é uma pessoa fria, que ela não manifesta as suas emoções, tem dificuldade para isso. Isso é um sintoma de imaturidade afetiva. Mas no outro extremo, você tem aquela pessoa que é tudo demais, que ela é muito intensa em tudo aquilo que ela faz. Isso também é sintoma de um desequilíbrio no campo afetivo, no campo emocional. E por fim, esse processo vai desenvolver em nós o altruísmo. O que é isso? É quando a gente começa a priorizar o bem-estar do outro, mesmo que isso implique em sacrifícios pessoais. É um grande desafio para a gente. Não é? E que é a lição que Jesus vai trazer. Não é? Porque até então, gente, a gente vivia pautado naquela premissa da justiça. Não é? É meu direito, é meu dever, o que é certo, o que é errado. Jesus vem transcender essa questão. Que quando Jesus começa a dar exemplos de renúncia, de tolerância, de abnegação, quantas vezes Jesus abriu mão estando certo? Então, muitas vezes na nossa vida, nós somos convidados a agir dessa forma também, ainda que seja difícil. Não é? E aí, a
gente vai observar que nesse processo nós vamos realizar conquistas que são fatores geradores de nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque à medida que nós vamos trabalhando mais esse lado em nós vamos fortalecer os laços de amor. De que modo? Construindo relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Mas esses relacionamentos, gente, eles são alicerçados em cima de 2 valores. Quais são? O respeito mútuo e a confiança. Não há como se estabelecer um relacionamento duradouro se não houver confiança e respeito recíproco. Perceber? Outra questão. À medida que nós vamos caminhando nessa direção, vai reduzindo o nosso sofrimento. Olha que coisa interessante. A Sandra estava falando sobre isso aqui. Né? Lidar com a diversidade, né? A gente tem que lidar com a dor de algum modo. Agora, o quanto a gente vai sofrer no trato com a dor é de cada um. Vejam só. A capacidade de lidar com as emoções de forma equilibrada e de compreender as dificuldades do outro ajuda a minimizar o sofrimento e promover a paz interior. Ou seja, você tem um fato, um problema, é a dor. Agora, a maneira como você lida com esse fato, a maneira como você se posicione diante da dor é que vai determinar a extensão e a duração do seu sofrimento. Entenderam a diferença? Dor é a circunstância. Agora, sofrer mais ou sofrer menos vai depender da maneira como nós vamos nos posicionar diante da vida. Então, à medida que nós vamos realizando esse processo, a gente vai tendo mais compreensão, mais serenidade, mais resignação. Então, na hora de lidar com a situação, ao invés de nós nos revoltarmos, de nós nos inquietarmos, nós vamos procurar o refúgio da prece. Nós vamos procurar o amparo do alto. Nós vamos ter paciência para compreender que tudo tem o seu tempo. Facilita a evolução. Por quê? Porque à medida que a gente vai começando a pensar essas coisas e colocar ela no nosso contexto cotidiano, a gente vai começando a trabalhar valores que são extremamente importantes para nós. Vejam só, a paciência, a compreensão, a compaixão e o perdão. A gente vai passar então para o segundo ponto, que é o amadurecimento mental. Olha o que a Joana de Ângeles vem falar para nós. Está lá no livro Amor Imbatível Amor. O próximo passo é o amadurecimento mental. Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Nós vivemos um período hoje onde muita gente tem sofrido muito. Por mais que o nível de conforto tenha crescido, por mais que a tecnologia tenha nos trazido, né, uma série de facilidades, as pessoas continuam sofrendo. Muitas angustiadas, deprimidas, não é assim? E por que isso acontece? Por que, apesar de tantos recursos que nos cercam, muita gente se detém numa visão pessimista e sombria da existência? Por que muitos têm buscado a fuga através do suicídio? É porque falta a essas pessoas essa compreensão de que a vida é rica de significados. E, nesse sentido, gente, a doutrina espírita é um antídoto, né, contra, né, a depressão, contra a ansiedade e essas outras psicopatias, patologias, né, que afetam o homem atual. E aí eu trouxe aqui um mosaico, algumas fotos, só para a gente refletir. Porque a vida tem nos concedido situações, exemplos, que a gente às vezes não valoriza e não se apercebe deles. Né? E são coisas tão singelas, mas que vêm enriquecer a nossa jornada. Né? Então vejam só, quando o dia amanhece às vezes e mostram a beleza, né, a grandeza da natureza, a oportunidade de um novo dia que se descortina para nós. Né? O céu azul, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando a gente era criança, a gente tinha mania de ficar olhando as nuvens no céu e tentar identificar formas, objetos, animais. A gente não fazia isso, né? E todos os dias o céu está lá, né, emoldurando a nossa existência para dar algum significado para a gente. O
sorriso espontâneo de uma criança. Quantas vezes uma situação tão comum como essa vem brindar o nosso dia e a gente às vezes não capta, né? Quanto esse momento pode ser significativo para nós. Um abraço cheio de saudade quando a gente encontra com um familiar, uma pessoa querida. Como é bom, né? Lembra quando a gente teve a pandemia? Quando terminou a pandemia foi uma alegria, né? Que a gente estava todo mundo afastado, longe. Aí terminou a pandemia, a gente podia se abraçar, se reencontrar. Será que a gente não está descuidando de coisas tão pequenas e importantes na nossa vida? Aquele momento, um almoço, um café, quando a gente reúne amigos ou familiares em torno da mesa, aquele bate-papo gostoso, né? São momentos pequenos, mas são momentos enriquecedores. Um instante em que nós somos brindados com gestos de cortesia ou de gentileza de um familiar ou de algum desconhecido. Então, se a gente analisar bem, a nossa vida está cheia de momentos que contribuem para dar significado a ela. Mas às vezes a gente está, em vez de a gente enxergar essas coisas que circundam a nossa vida, a gente fixa o nosso olhar só nos problemas, só nas dificuldades, nas coisas que nos jogam para baixo, né? Até hoje, quando a gente fica toda hora, né, um tempão no celular, vocês não ficam não, né, gente? Eu fico. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser seletivo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente está lendo, está vendo, a gente absorve um pouco daquilo. Então, se a gente quer ter uma vida equilibrada, pautada na alegria, se a gente ficar absorvendo notícias, não é que a gente vai fugir à realidade não, entendam bem. A gente precisa conhecer a realidade. Mas se a gente ficar focado em situações que retratam a violência, não é? Os traços infelizes da personalidade humana, né? Exemplos que a gente vê a toda hora aí. Se a gente ficar vendo muito disso, isso vai fazer o quê? Deixar a gente triste. Não é assim? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, a Joana de Ângeles diz que a gente tem que então buscar, entender que a vida é rica de significados e que a chave dessa questão é na imortalidade. Mas a gente pergunta, eu sou imortal, e daí? Né? Então vejam só o que ela vai falar para a gente. Ó. Somente então surgem interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Joana de Ângeles propõe 3 perguntas para nós. 3 perguntas. E ela nos diz, sabe o quê? Que nós precisamos saber a resposta dessas 3 perguntas. Não para os outros, mas para nós mesmos. Tá? A primeira pergunta é essa aqui. É ela quem faz. Para que viver? Por que a gente vive? Primeiro, a gente vive porque num momento, numa demonstração de amor, o Senhor da vida nos criou. Nós somos frutos de um gesto de amor por parte do Criador. E por nos amar, Ele não apenas nos criou, mas deu a todos nós uma jornada a desempenhar, um caminho a percorrer. E nós estamos percorrendo esse caminho. E o amor do Criador se revela não apenas no momento da criação. Ele vai permear toda a nossa existência através da sua misericórdia e da sua providência, porque Deus tem provido em nosso caminho incessantemente. Outra questão importante: a partir do momento em que nós somos criados, não tem como deixar de viver, gente. Não é uma boa notícia? Deus nos deu a vida, somos imortais. Esse corpo ele vai perecer, mas nós estamos fadados a viver para a eternidade. Então, se nós estamos fadados a viver para a eternidade, a gente começa a perceber, sabe o quê? Por mais que a criatura meta os pés pelas mãos, por mais que ela se comprometa espiritualmente, sempre vai ter uma solução.
Nunca vai haver, gente, um problema que seja impossível de ser superado. Deu para entender? Jesus diz no Evangelho: meu Pai não coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Por que ele diz isso? Porque ele nos ama. Ninguém reencarna para falir. Ninguém reencarna para se tornar um marginal, cometer um suicídio. A gente reencarna, gente. Nós reencarnamos para sermos felizes, para realizar conquistas, para amealhar valores, para viver experiências que vão enriquecer a nossa jornada. Para isso que a gente está aqui. É claro que nessa jornada a gente tem que acertar os ponteiros com o passado. Né? Mas Deus nos criou para sermos felizes. Então, para que viver? Para alcançar esse desiderato, esse propósito. É para isso que a gente está aqui. E aí, por que lutar? Né? Aquilo que eu falei. Não há dificuldade que dure para sempre. Aquilo que Chico diz lá, a lição que ele recebeu de Maria, né? Isso também passa. Porque tudo vai passar. Mesmo aquela enfermidade que pode eventualmente levar à morte do corpo, ela vai ter um fim. Ela vai cessar e nós vamos prosseguir. Não é assim? A gente recebe todos os dias em nossas reuniões mediúnicas irmãos que vêm trazer o seu relato, a sua trajetória. E para muitos deles a libertação do corpo foi o quê? O fim de uma etapa de sofrimento, de lutas. Então, para que a gente vai lutar? Outra coisa interessante, que mesmo nos momentos de adversidade, quando a gente sente às vezes que o fardo está meio pesado, a gente vai lembrar de quê? Que se em dado momento a gente conseguir movimentar nosso pensamento com sinceridade de propósitos, buscando o amparo do alto, o que vai acontecer? O socorro virá ao nosso encontro. Porque Deus não desampara os seus filhos. Então, quando Ele sabe que nós estamos buscando o apoio sinceramente interessados, pode ter certeza que o socorro vai vir. E aí, a terceira pergunta que a gente precisa saber a resposta. Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Sabe como, gente? Com disciplina. Nada na nossa vida a gente consegue sem esforço. Não é assim? Tudo é consequência de emprego de tempo e dedicação. O sujeito se torna um profissional como? Ou ele tem que estudar ou passar por uma experiência, estagiar na função até adquirir domínio daquela tarefa. Não é assim? Como é que aquela senhora se torna uma cozinheira exímia? Algum tempo ali na beira do fogão. Né? Então, nenhum talento, nenhum potencial da criatura humana, ele surge como um passo de mágica. Ele é fruto do nosso empenho. Então, em termos de aquisição espiritual, é a mesma coisa, gente. Como é que a gente vai se tornar uma pessoa melhor? Sentado esperando a vida passar? Não. A gente tem que correr atrás, estudar, refletir sobre aquilo que a gente está aprendendo. Aproveitar as situações que a vida vai colocando no nosso caminho. Porque Deus é tão bom que a gente às vezes não precisa ir longe para fazer o bem, não. Porque a necessidade do outro às vezes bate à nossa porta. É só a gente ter olhos para poder enxergar a oportunidade que está passando ali. E aí a gente precisa então desenvolver essa capacidade. Né? E aí a gente vai aprendendo, e a Sandra falou sobre isso aqui, a questão da construção da fé. A razão vai ajudando a forjar essa fé sólida, porque a gente vai testar. Sabe como que a nossa fé é testada? Quando a gente está passando pelo problema. Que a gente fala assim, eu tenho confiança, eu tenho fé, eu tenho convicção. Mas é quando a dificuldade bate a porta que a gente vai ver até onde vai a nossa convicção. É nessa hora que nós somos testados. E aí, olha o que ela fala aqui. Ó. Com essa identificação alteram-se os interesses. E as paisagens se clareiam ao sol da razão. Olha que visão bonita, né? Ela está dizendo o quê, gente? Que à medida que nós vamos tendo o esclarecimento, o entendimento, a gente começa a olhar para as situações da vida e
para as próprias pessoas e passamos a enxergá-las de uma maneira mais clara. É a lucidez, né, que o conhecimento nos faculta. Então ela diz que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. Fé no homem é a fé no outro ou em nós mesmos? É a fé no outro e em nós mesmos. Porque quando nós passamos a compreender que nós somos capazes de realizar esse processo, nós vamos entender que o outro também é capaz. Não é? O outro também é. Então a gente vai aprender a valorizar o outro também. E a respeito disso, olha o que ela fala. Somente após lograr o amadurecimento afetivo consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e pseudo-necessidades emocionais. Sabe o que é isso? Ela está dizendo que a gente às vezes cria necessidades que não são reais. E quando a gente faz isso, a gente acaba se perturbando. Porque na verdade nem coisas necessárias elas são. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Necessidade de validação externa, quando a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente tiver a anuência dos outros. Ou seja, eu só vou ser feliz quando eu conseguir agradar todo mundo? Aí é complicado, não é verdade? Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade é um estado íntimo, é uma conquista da criatura. Então eu não dependo do outro, eu dependo do outro no sentido assim, eu vou realizar o bem junto com o outro. Eu vou exercitar as minhas possibilidades na convivência com o outro. Mas a construção da felicidade, ela tem que ser realizada dentro de mim. É igual hoje quando a gente posta um negócio na internet, não sei se vocês já repararam. Você posta alguma coisa na internet, aí depois você vai ver os comentários, né? Aí tem um que aprova, tem um que reprova, tem um que critica e a gente fica perturbado, incomodado porque alguém criticou a gente lá nos comentários. É a mesma coisa, né? O problema da pessoa se ela discorda, gente. Não é? O que importa é o que a gente acredita, não é assim? Outra questão é a necessidade de controle. É que a pessoa que acha que ela só vai ser feliz se ela poder controlar as circunstâncias que envolvem a sua existência e as pessoas que a circundam. A gente vai conseguir? Claro que não. A gente não consegue controlar nem aquilo que vai acontecer com a gente, né? Porque a vida, por si só, ela tem essa característica de imprevisibilidade. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Jesus nos ensinou no Evangelho, convidando o jovem a segui-lo, e o jovem falou que tinha que ir lá, né? Porque tinha um concurso de bigas, mas que depois voltaria. Ele foi e desencarnou. Então a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós não vamos ter controle. Outra questão, a pessoa que tem necessidade de perfeição. Aqui ele não está falando sobre a ânsia que nós devemos ter em nós de sermos pessoas melhores, de nos aperfeiçoarmos. Não, ele não está falando isso. Aqui ele está falando sobre aquela pessoa que é perfeccionista e que acha que tudo tem que ser do jeito que ela quer. Se a pessoa pensa assim, o que ela vai ser no fundo, gente? Frustrada. Porque a gente não consegue fazer isso. Nós não somos espíritos imperfeitos. Então as nossas imperfeições, elas vão se expressar naquilo que a gente faz. Não é assim? A gente vai acertar sempre? Claro que não. E nem nós podemos nos cobrar isso, tá, gente? Nós podemos, assim, cobrar de nós o empenho para sermos melhores a cada dia, mas não de nos tornarmos santos de um dia para o outro. Perceberam? Que isso não é possível. Necessidade de evitar a dor. A gente consegue? Claro que não. Porque são questões que ainda fazem parte da nossa necessidade de evolução. E por fim, a necessidade de posse. A pessoa que acha que só vai ser feliz se tiver, né, a posse de determinados bens materiais ou de determinadas relações. Como se as pessoas fossem objetos. E a gente aprende que o amor liberta, não aprisiona. Porque ninguém pertence a ninguém. Então são pseudo-necessidades. Necessidades fictícias que a gente cria e que são fatores geradores de sofrimento. A gente vai falar então sobre o amadurecimento moral. Nosso tempo está acabando.
Zé Carlos tem compromisso no Kardec 7h30. Vamos lá. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. O que é isso? Quando a gente reencarna, as primeiras encarnações nossas aqui na Terra, o espírito ainda está desenvolvendo as suas possibilidades intelectuais. Nós ainda somos movidos majoritariamente pelo instinto e pelas sensações materiais. Então a gente vive muito mais as sensações, os prazeres materiais, do que as aspirações espirituais. Só com o tempo é que a gente vai sublimando esse processo. Perceberam? E aí, olha o que ela fala para a gente. Ó. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito à lei, nunca esperando para si o que não gostaria de receber de outrem. Esse texto aqui vai falar sobre questões muito sérias que a gente tem vivido na atualidade, porque muito tem se discutido a respeito da questão da liberdade, né? E a gente aprende lá na doutrina espírita, terceira parte das leis morais. Kardec desenvolve um estudo chamado Lei de Sociedade. E lá ele diz o seguinte, que o indivíduo ele só tem liberdade absoluta se ele viver como um eremita, sem contato com ninguém. A partir do momento que a gente vive uma vida de relação em sociedade, a nossa liberdade já não é limitada mais, porque ela passa a ser pautada por direitos e deveres. E nós, hoje, somos todos catedráticos em saber quais são os nossos direitos, mas a gente muito pouco olha sobre os nossos deveres. E o nosso direito termina onde começa o do outro, não é assim? Porque aí passam a existir deveres de nossa parte em relação ao outro. Isso acontece, gente, não só na vida material, na realidade concreta, quanto também na vida virtual, né? Então hoje, quando a gente propaga uma ideia, quando a gente compartilha um conteúdo, quando a gente faz um comentário, o que a gente está fazendo? Nós podemos estar sendo agentes da concórdia ou da discórdia. Nós podemos estar pacificando um coração ou gerando animosidade. Qual é o nosso papel nessa história? O que as referências do Evangelho dizem sobre qual deve ser a nossa conduta, o nosso comportamento em relação aos outros? Perceberam? Então a doutrina espírita nos dá uma orientação muito preciosa para a gente saber como a gente deve se comportar, né, junto à relação, né, e às relações humanas. Daria para falar até mais, né, mas o tempo nosso está curto. E aí então, a gente vai entrar num tema muito sério, que é a hipocrisia. Né? A hipocrisia é um mal muito sério que a gente vive no nosso tempo. Olha o que a Joana de Ângeles fala para nós. A maturidade moral liberta por despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade e da autocracia. O que é isso? A hipocrisia é uma manifestação do nosso egoísmo, né? Do nosso autocentrismo, da nossa vaidade. Olha que coisa interessante. Tem um texto de um irmão, eu não conheço, né, mas eu achei muito bacana o que ele diz. Chama Irmão Tupinambá. Ele diz assim, ó, falando sobre a terra. Olha o que ele fala. É um imenso hospital onde o enfermo costuma criticar a doença do outro. Olha que bacana. Ele está dizendo que a terra, gente, é um imenso hospital. O que Jesus diz no Evangelho? Que ele não veio, ele veio para os enfermos. Eu não vim para os sãos. Foi isso que Jesus falou no Evangelho. Jesus veio para nós, porque todos nós somos ainda enfermos da alma. E o que a gente faz? Um enfermo fica falando da enfermidade do outro. É isso que a gente faz. Jesus diz no Evangelho lá, que a gente não enxerga, a gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave, né, que está obscurecendo a nossa visão. Lamennais, um espírito benfeitor, lá na Revista Espírita, em 1860, ele escreveu isso aqui, ó. A hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Olha o que ele vai falar aqui, para a gente refletir. Só essa frase aqui dá quase uma palestra inteira. Em nome
nome da liberdade vos engrandeceis. Em nome da moral vos embruteceis. Em nome da verdade, mentis. Gente, isso aqui é o retrato de coisas que têm acontecido no dia a dia nosso hoje. Olha para pensar. E aí, a Joana de Ângeles, lembra que a gente falou lá no comecinho sobre a maturidade do senso moral, sobre o desenvolvimento do senso moral? Olha que bacana. Você sabia que a Joana de Ângeles diz que existem dois sensos morais? Você sabia, gente, que existem dois sensos morais? Vocês vão falar assim, mas é? Não sou eu que estou falando, é a Joana de Ângeles, né? Então, se alguém não concorda, vocês têm que brigar com ela. Está lá no livro Ser Consciente. Olha o que ela vai falar para nós. Dois sensos morais surgem no contexto da maturação. Esse processo que a gente está vivendo. O convencional, que é o aceito, oportunista e às vezes amoral e imoral. Porque é imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura. Então existe um senso moral que é o convencional. Agora existe o outro senso moral. Qual é? O verdadeiro, que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas. Qual aquele estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha? Eu vou dar um exemplo. Na verdade, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Um primeiro exemplo. As perseguições religiosas. Elas existiram e ainda existem nos dias atuais. E muitas vezes são chanceladas por leis. Há países, por exemplo, que não têm liberdade religiosa ainda hoje. Se você chegar falando de cristianismo ou falando de espiritismo em determinados países da Ásia, você pode ser preso e condenado. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês. A escravidão. A escravidão, por algum tempo, ela foi legalizada, aceita, e existiam leis que regiam, né, inclusive o comércio de escravos, estabeleciam alíquotas de imposto a pagar. Isso é o senso moral convencional. Era o certo naquela época. Olha o entendimento. Né? A outra questão ligada à mulher. Existem lugares ainda hoje no mundo onde a mulher é tratada como um ser inferior ao homem. Você vai lá no Afeganistão, vai no Paquistão, outros países mais, né, fundamentalistas, né, onde a religião, onde as ideias fundamentalistas são vigentes. A mulher é tratada como um ser inferior ao homem. Não tem os mesmos direitos. Então, nesses lugares existe um senso moral que é o senso convencional. Não é o senso moral verdadeiro. Perceberam? Então, o senso moral verdadeiro é aquele que ele é atemporal, ele é vigente em todas as épocas, que se assenta nos valores do Evangelho. Qual é o senso moral que a gente abraça? Será que é o de Jesus? Eu vou pular esse slide aqui, gente, senão não vai dar tempo. Aí a gente fala sobre o momento próprio que a gente está vivendo. Né? Olha o que ela vai falar para a gente. Está lá no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela diz, o ser psicológico maduro enfrenta desafios e vence-os com naturalidade. Isso aqui é muito importante, porque a gente lida com dificuldades todos os dias. Então, quando sobrevém uma dificuldade, qual deve ser a nossa postura? Agir com naturalidade, sem ansiedade, sem pressa, porque a gente às vezes quer logo se livrar do problema, e não é o melhor caminho. E aqui a Joana de Ângeles vai dando para a gente o passo a passo, vejam só. Vencer com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento e nos recursos de que possa usufruir na convivência social. Porque às vezes a gente esquece disso. Nós não somos uma ilha. E às vezes quando a gente está passando por um problema, às vezes por orgulho ou por autossuficiência, a gente às vezes não quer pedir ajuda. Mas a gente precisa às vezes pedir ajuda. Seja um familiar, um amigo querido, seja através da leitura, seja através de uma prece. Existem muitas formas de a gente buscar esse auxílio
que pode nos permitir vislumbrar a situação com mais clareza. Porque às vezes quando você tem que lidar com um problema, é preciso você refletir para entender qual a melhor forma de você lidar com aquela dificuldade. Porque senão, ao invés de a gente suavizar o problema, o que a gente pode fazer? A gente pode agigantar o problema. Né? E aí o que ela fala? Que quando a gente se depara com a dificuldade, a gente erra, o que a gente deve fazer? Olha só, quando se fragiliza, quer dizer, quando você cai, para, reflexiona e recomeça, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando fugir, porquanto esse recurso não leva a nada. Porque o que acontece? A gente acha que o problema está no outro, né? Mas muitas vezes o problema está dentro da gente. Então, onde quer que a gente esteja, a gente vai levar o problema com a gente. E você fugir não vai resolver. Porque se a situação está ali, a gente tem que procurar contornar o problema. Né? Não é fugir. E aí uma coisa bacana, que à medida que a gente vai desenvolvendo esse amadurecimento moral, mental, a gente, e se tornando uma pessoa melhor pouco a pouco, a gente vai perceber que isso é um processo. Olha que interessante, ó. Vencida essa etapa do amadurecimento moral, a maturidade social surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. Então, a gente deve começar a fazer uma reflexão. Será que nós somos aquele que dentro da família, no ambiente de trabalho, onde a gente convive, somos aquele elemento que ajuda a harmonizar? Ou somos aquele que gera discórdia? A nossa palavra soma ou a nossa palavra divide? Como é que é a nossa postura? Nós somos aquele que aglutina, quer dizer, que agrega, que aproxima as pessoas. Nós somos aquele que procura exercer a compreensão ao invés da crítica vazia, que não soma, ao contrário, ela separa, ela divide. Nós somos aquele, não que a gente vá procurar a posição de destaque, mas que se torna um líder natural, pelo desejo de prover o bem comum, proporcionando bem-estar à nossa volta e alegria de viver. Se a gente está caminhando nessa direção, a gente está indo no rumo certo. E aí, para a gente encerrar, o nosso tempo já se esgotou, Jesus, lá no Evangelho, Mateus 5,47, ele faz uma pergunta: o que fazeis de especial? Então a gente está vivendo a nossa vidinha, exercendo a nossa profissão, trabalhando as necessidades materiais, muitas vezes mantendo a nossa família. Mas nesse processo, em nossa existência, o que a gente faz de especial, que transcende o ordinário, que dá sentido real à nossa existência? É isso que Jesus pergunta. E aí, essa imagem aqui é muito bonita, é muito simbólica, porque ela mostra Jesus de posse das Escrituras Sagradas, olhando para frente. Retrata basicamente o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos aqui no momento onde nós nos abstivemos das coisas humanas, mundanas, reservamos um tempo para falar das coisas espirituais. E nesse momento a gente procura estar em comunhão com o alto. E aí a gente começa a olhar para frente, para o nosso futuro, e meditar, o que eu estou fazendo daquilo que a misericórdia do Criador nos proporciona. Quantas pessoas têm a oportunidade de ouvir e de ter acesso a essas informações, que são profundamente libertadoras? E aí a gente fica criando expectativas com respeito ao futuro, pensando muitas vezes assim, o que o futuro vai trazer para a gente? Mas a pergunta não é essa. A gente deve parar e pensar o seguinte, e se perguntar, o que Jesus espera de nós nesse futuro? Então que a gente possa, nesse processo, tomando consciência gradativamente de nossas necessidades, no campo da evolução das emoções e dos sentimentos, no campo do aprimoramento intelectual e moral, o que a gente está fazendo para que a nossa vida seja especial, para que essa proximidade com Jesus seja mais constante. Que
Jesus nos inspire, nos fortaleça, para que nós possamos dar a essa nossa existência esse caráter. Muita paz.